Foi durante o Holoceno, a época mais recente do período quaternário da Era Cenozoica, que teve início o final da última grande glaciação, cerca de 10 mil anos atrás. Com o aumento da temperatura em 7 graus Celsius e o consequente aumento do nível do mar em 25 metros em apenas 500 anos, causado pelo fim da Idade do Gelo, há cerca de 8 mil anos com o degelo principal praticamente concluído, o estilo de vida tradicional de migração tornou-se demasiado arriscado, e muitas pessoas tiveram de subir montes ou aproximar-se de rios e lagos. Com um clima de temperaturas mais altas, e os nômadas se estabeleceram em locais onde teriam condições de desenvolver a agricultura, permitindo alimentar as populações existentes. Assim surgiram as primeiras aldeias organizadas e as primeiras cidades, e por volta do 4º milênio antes de Cristo, dando início às grandes civilizações, que foram as grandes precursoras de culturas e patrimônio que hoje conhecemos. Esta é a teoria clássica que nos contam sobre a origem da nossa civilização. Fique aí e veja neste episódio as descobertas feitas, que põem em causa tudo o que nos ensinaram na escola. França, agosto de 1937. Na penumbra de uma caverna de La Marche, na região francesa de Lussat-le-Château, o cientista francês Léo Péricard e os seus sócios Stepan e Wolff remexeram a terra compacta, cor de ocre, que havia milhares de anos que cobria um monte de calhaus. Examinando os pedaços de calcário, estes continham centenas de desenhos, muitas vezes emaranhados, mas que, logo à primeira vista e sem dúvidas, estes tinham sido gravadas pelos homens pré-históricos. Nestas pedras, gravadas há mais de 15 mil anos, além de imagens de leões, ursos, antílopes e cavalos, existem também cerca de 155 figuras humanas com rostos masculinos e femininos, e o que chama a atenção nas figuras é o fato de os humanos serem retratados como gente de verdade e não com os tradicionais bonecos palito encontrados em outras cavernas, pois aqui, extraordinariamente, essas pessoas estão usando roupas, casacos, calções, sapatos, chapéus e óculos tal como hoje em dia, apenas com pequenas diferenças. Léo Péricard escavou o local por 5 anos até 1942. Nesse período de escavações, foram achadas mais de 1.500 pedras onde as imagens foram talhadas. Os desenhos são difíceis de interpretar e alguns estão sobrepostos. Em alguns casos, certas gravuras parecem dinossauros. No entanto, para a história oficial, os dinossauros não só nunca viveram como humanos, como também tais confortos para os homens há 15 mil anos atrás seriam impensáveis. Se estiver correta a previsão da data de origem das imagens, elas serão ainda mais antigas do que se calcula terem vivido as grandes civilizações. E, na mesma época, a Europa estava na era glacial. Com a descoberta das pedras gravadas de Lussat-le-Château, a pré-história adquiria um outro aspecto, destruindo tudo que a pré-história clássica admitira até então. Por outro sentido, o passado saía das trevas, e os nossos antepassados despojavam-se da ganga grosseira que de boa vontade os cobriam até então. Foi de fato grande o espanto do Círculo Científico Internacional quando, em 2002, o Dr. Michael Rappenblueck, um cientista da Universidade de Munique, reavaliou as descobertas de Péricard, confirmou que são genuínas e que efetivamente os rostos retratados na caverna de La Marche não eram falsificações contemporâneas, mas registros históricos oficiais que indicavam, sem dúvida, que os homens das cavernas não possuíam o arraigado estereótipo de peles no torso e no cabelo emaranhado que os antropólogos modernos haviam nos habituado a imaginar, mas parecia corresponder a exemplos perfeitos de cidadãos medievais, cabelos curtos, barba raspada e roupas feitas no corpo. Infelizmente muitas pinturas e gravuras de piso foram danificadas durante as escavações anteriores e muitas foram escondidas, cujas de certeza podiam conter relíquias ainda mais valiosas. Atualmente, algumas das preciosas pedras de Lussac, as mais anódinas, são orgulho de uma enorme vitrina no primeiro andar do Museu do Homem em Paris, para quem visitar a sala da pré-história, exceto as melhores, que mostram a cultura sofisticada desses povos antigos, e que chocam demasiado as teorias clássicas.
E agora, o que fazer? Reescrevemos a história? Continuamos a esconder estas descobertas, e continuamos a mentir aos nossos filhos ministrando-lhes as teorias clássicas sobre o surgimento da nossa civilização, ou avançamos na descoberta de novas evidências e novos fatos para provar a veracidade de que somos mesmo muito mais antigos do que se julgava? Se gosta deste tipo de tema, não esqueça de colocar um like, e subscreva já o canal Arcanos, e assim terá acesso em primeira mão aos próximos episódios. Até breve.